Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Então, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Game RS, uma iniciativa da AD Jogos RS e do Cluster Games RS, que tem parceria também com a Fapergs, com a Famecos e o Estúdio Hub. Eu sou Lucas Figueiredo, eu sou músico, sound designer e produtor na Radioativa Game Sound e estou aqui acompanhado do meu excelentíssimo Paz. Então, muito obrigado a você, obrigado pelo play, obrigado Lucas pela apresentação, obrigado Christopher que a gente já vai falar. Sou André Paz, professor aqui da Famecos, da PUC-RS, pesquiso jogos há um bom tempo. E como o Lucas comentou, esse é o podcast Game RS e esse é o nosso delicioso exercício de colocar em vídeo, em áudio, de registrar uma memória muito rica de quem começou a indústria de jogos do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso momento Indiana Jones da indústria de jogos do Rio Grande do Sul. Desbravando Lara Croft, exato. E sempre lembrando que o podcast Game RS é essa parceria. Você pode seguir todo o pessoal que está envolvido na produção, nas redes sociais. E, geralmente a mesma arroba funciona. Provavelmente Instagram, mas é a rede maior. Então, assim, @djogos, @clustergameRS, @fapergs, @famecos.pucrs e @estúdio ProHub, né, Lucas? Exatamente. Então, me diz uma coisa. Com quem estamos aqui hoje? Nós estamos... Eu vou fazer... Exatamente. Eu vou aproveitar o bom humor do Christopher. Quando nós estávamos comentando, assim, desenhando a timeline, a linha do tempo dos jogos do Rio Grande do Sul, a gente está reconstruindo histórias que elas vão se conectar em paralelo. E tem uma pessoa que ela vai chegar aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma história que vocês vão ver que, assim, a gente estava se divertindo muito antes de gravar, porque a gente estava lembrando de algumas coisas que a memória ainda permite que a gente lembre. Esse é um detalhe. E os bastidores é quase um programa à parte. Exatamente. Né? E quando a gente olha para a indústria que estava nascendo aqui, chega o Christopher, eu digo assim que o Christopher ele vai acelerar o processo. É uma pessoa que vai colocar Você já tinha pessoas, isso é uma ponte muito direta com o episódio da South Logic, hoje Rockhead, mas o Christopher Cassens-Smith ele vai acelerar e vai ajudar a olhar para essa visão de bons profissionais do Rio Grande do Sul, mas como é que eu encaixo isso no mundo? Como é que eu faço isso desbravar para o mundo? Então, assim, é quase ouvindo esse episódio pensando no futuro. E a gente brinca, assim, que a chegada do Christopher, a gente estava conversando um pouco antes, ela vem depois, ela vai ser quando já tinha um jogo gaúcho, que era o Gimo, produzido pela Jack in the Box, mas isso é uma história para outro episódio, a gente tem que colocar essa timeline. Só que aí o Christopher chega e em menos de uma década a gente começa a ter uma empresa que vai fazer aquilo que a gente vai debater bastante hoje nessa conversa. Como é que é? Uma empresa gaúcha, com o custo gaúcho, mas produzindo globalmente. E isso é uma chave... Como é que a gente pode brincar assim de cara? Isso é uma coisa que se a gente hoje fala no mundo super conectado parece trivial. Mas no começo da internet era uma mudança muito grande de como operar. Então, assim, é uma empresa que começa na URGS, depois vai fazer jogo até para Atari. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho. Como é que eu disse? Talentos globais, preço local. Esse era o momento. Então, assim, Christopher, muito obrigado por estar aqui. E é isso, Lucas. Christopher, te apresenta. Christopher Cassens-Smith. Quem é Christopher Cassens-Smith? Em um tweet, em uma sentença rápida. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Lucas, Paz. É um prazer estar aqui conversando sobre essa história, que eu tenho 30 anos na indústria de games já. Então é uma longa história, 3 décadas, muito tempo. Quem é Christopher? Christopher passou por muitas fases durante esses 30 anos de carreira, né? Então, eu fui realmente um empreendedor,
de jogos digitais, um criador de jogos, um professor de jogos, um autor, roteirista, e muita coisa ao longo do caminho, né? Então, eu acho que é isso, né? Realmente participando dessa jornada aqui no Rio Grande do Sul faz muito tempo e continuo também até hoje trabalhando na área de games, né? Hoje em dia, games e educação. Massa demais isso. Cara, eu acho até, já que tu tocou nesse assunto também de não só alguém dentro da parte de produção, mas também dessa parte de educação também, professor e tudo mais, vou te fazer uma pergunta que... Ela foi encomendada. Ela foi encomendada. Chegaram para nós ex-alunos, colegas de trabalho. O que levou um norte-americano a vir para cá, para o Rio Grande do Sul? Então, começando, eu sou do Texas, originalmente. Nasci nos Estados Unidos, cresci lá, estudei, fiz faculdade e eu fui trabalhar na Califórnia, na Intel. Tá? Intel, na verdade, para fazer processadores, microprocessadores, CPUs. Foi o meu trabalho. Só que naquela época eu fui convidado a participar de um programa que eu achei bem interessante, que era para ir para empresas de alta tecnologia e mostrar os produtos novos e explicar e ensinar e tudo isso, né? O evangelismo técnico, né, que eles chamam. Evangelizador. Mas é basicamente uma consultoria. Tá? Então, na época, eu comecei a viajar por muitos lugares e, principalmente, eu estava trabalhando com empresas de, vamos dizer, reconhecimento de voz, que era uma coisa muito nova naquela época, diferente, e games, porque games realmente que utilizam muito bem o processador, principalmente, vamos dizer, 30 anos atrás, era tipo o Microsoft Word naquela época, ou games, né? Quem estava usando mais processamento eram os games, certo? Então, na época, eu conheci, por exemplo, o John Carmack da id, eu trabalhei com ele diretamente, eu fui lá para LucasArts, que era a empresa de games de George Lucas, e cheguei a trabalhar com a equipe de Grim Fandango, com Indiana Jones e Inferno Machine, um monte de jogos bem legais. Na época, eu trabalhei com Totally Games. Coisas pouco históricas também, né? E nessa época, inclusive, uma brincadeira, o meu nome está nesse jogo Indiana Jones Inferno Machine, logo antes de George Lucas e Steven Spielberg. Olha aí, ó. E a minha brincadeira é, olha só, os caras queriam colocar o nome ao lado do meio só para ficar se fazendo, né? Assim, vamos combinar. Uma rápida curiosidade, Indiana Jones e a Máquina Infernal foi um dos jogos que eu mais joguei na minha transição da infância para início da adolescência, assim. Adorava aquele jogo. Fantástico. Eu programei, ou reprogramei o sistema o engine 3D deles, né, na época, usando a nova tecnologia da Intel, que era MMX, que é outra história completamente. Mas, assim, voltando para esse assunto aqui, então, eu comecei a trabalhar e apresentar tecnologia, falar com todas essas pessoas e fazer um monte de contato. Como falou, realmente uma das coisas que eu ajudei a acelerar no Brasil foi a questão de contatos. Porque nessa época, só para assim, deixar bem claro, é uma época que o game era vendido nas lojas físicas, certo? O game era vendido lá no CD ou disquete ou como é que é o DVD, ícone de salvar. Assim, mas vendido na caixa. Tá? Tinha que ir lá na loja comprar uma caixa. Para o jogo chegar na caixa, tinha que ter uma distribuidora para imprimir o jogo, imprimir a caixa, fazer o contrato com a loja, mandar para a loja. Então, não tinha essa questão de distribuição digital que tem hoje. Por isso que temos milhares e milhares de empresas de games hoje, porque tem distribuição digital. Nessa época, não tinha muito pouca empresa de games no mundo por essa questão de distribuição, certo? Então, chega na Intel, meu chefe um dia e fala, tu quer trabalhar com o Brasil? Eu estava no Brasil... whatever, né? Vamos lá, porque vamos conhecer um outro lugar. Então, eles me mandaram para o Brasil como um país em desenvolvimento nessa época. Isso é 97, 98, que eu comecei a trabalhar com as empresas brasileiras. Na época, principalmente, eu estava trabalhando com empresas de São Paulo e Rio, no começo. Sabe? Então, nessa época, eram empresas como o Z-Movie, do Rio...
Byte Brothers, São Paulo, um monte de empresa que ninguém nem conhece mais, mas existia, tá? E estavam fazendo jogos, principalmente jogos educativos nessa época, jogos menores educativos, lançando via revista, que tinha CD com revista, instalava o jogo do CD que veio com revista. Essa era a distribuição brasileira nessa época, era mais revista Que era mais eficiente do que qualquer coisa, mas ainda tinha umas lojas, eles estavam imprimindo e colocando em algumas lojas também aqui, mas nada muito de game comercial, assim, como a gente conhece, né? As coisas mais simples. E eu comecei a trabalhar com essas empresas, conhecer. Eventualmente, eles me mandaram para Brasília, para Curitiba e, finalmente, para Porto Alegre, que eu conheci uma pequena empresa, Jack in the Box Computing, nessa época, que é uma história para outro momento. Mas eu conheci o Christian Likavka, que fundou Jack in the Box, tornamos amigos. Inicialmente, eu investi na empresa. Eu gostei muito do que eles estavam fazendo, que era um jogo Aquarius nessa época, um jogo 3D muito avançado, muito legal. E eu, trabalhando com empresas do mundo inteiro, eu vi bastante potencial nessa empresa aqui de Porto Alegre. Uma empresa, na época, incubada na URGS, com 4 pessoas trabalhando, que depois viraram meus sócios, né? Eu entrei como o 5º sócio da South Logic. Então, todo mundo que estava trabalhando nesse projeto na época, eventualmente virou sócio da South Logic, certo? Primeiro, eu botei dinheiro. E um tempo depois, eu estava, sem entrar em muitos detalhes, eu estava um pouco insatisfeito com a vida lá nos Estados Unidos, estava querendo fazer uma coisa diferente, eu estava querendo trabalhar em startup. E eu falei para o Christian, tá, vamos lá, eu vou trabalhar com vocês, tá? Vamos fazer isso, eu faço toda a parte de negócios, faço contatos, eu abro as portas nos Estados Unidos e também eu vou programar, fazer o que vocês precisam. E o Christian, what? Tipo, o que está falando? Né? Não entendeu, achou que eu estava brincando na época, porque esse cara vai sair da Intel, que realmente eu tinha um emprego muito bom, um salário muito alto, uma posição importante, estava viajando pelo mundo, e ele ficou surpreso. Então, para adiantar um pouco essa questão, claro, na época, quando eu fiz essa decisão, todo mundo falou que eu era louco. Né? Esse cara é maluco, vai sair dessa empresa, cara é maluco. Uns anos depois, que a gente vai chegar lá, mas quando começamos a fechar esses grandes contratos, virou uma decisão corajosa. Certo? Já mudou de nível, já mudou de nível. O louco virou corajoso. E anos depois, quando a gente vendeu a empresa para a Ubisoft, eu virei um visionário. a patente vai subindo. O ranking vai subindo. Era uma decisão visionária naquela época. As mesmas pessoas que falaram que era uma decisão maluca, falaram depois que era uma decisão visionária. Então, os malucos de hoje podem ser os visionários de amanhã. Só vou deixar esse de lado, mas realmente ninguém acreditava nessa época, mas era real, né? Eu saí da Intel e eu comecei a trabalhar nessa parte de negócios, tentando encaixar os jogos da South Logic dentro dessas empresas distribuidoras internacionais para poder distribuir. Para a gente pensar aqui, a gente está entrando, né, Lucas, numa parte mais quase business, mais negócio da coisa. O que te fez abrir, o que te fez brilhar o olho quando tu olhou, foi o talento, foi algum... O que mexeu contigo quando tu chegou aqui e viu os guris ali com o Guimo, então, na época, e disse assim, tá, mas isso aqui está sendo feito aqui. Aí depois vai falar do Aquária. O que ali te brilhou o olho e falou, aqui tem alguma coisa que vai depois ser grande? Não, foi Aquarius mesmo. É um jogo, eu acho que até hoje ninguém fez esse jogo, porque o jogo nunca foi publicado, mas é um jogo de estratégia. Imagina, StarCraft da vida. Imagina, tá jogando StarCraft, porém, tu consegue entrar em qualquer unidade em primeira pessoa e começar a agir naquela unidade. Então, tu entra numa nave e começa a voar, tu entra sabe, qualquer coisa. O Mac começa a andar como Mac. Eu fiquei, assim, maravilhado nessa época. Eu tava, que coisa legal. Eu achei super interessante. Tudo em 3D. Tecnologia muito boa, que o Christian e Gustavo Gedert, né, programaram em Engine, que era o Aspen Engine. Depois vocês com certeza vão falar sobre isso. Mas é uma tecnologia muito boa, uma equipe legal, um lugar legal. Eu gostava de Porto Alegre desde a primeira visita. Eu pensei, olha, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer.
Porque era muito difícil uma empresa brasileira, nessa época, lançar alguma coisa no mercado internacional. Vamos dizer que impossível. Então, realmente, precisava de alguma ponte de chegar e convencer alguém a acreditar e investir numa empresa brasileira nessa época, que é uma coisa que não tinha acontecido. Vamos deixar bem claro. Em 99, que eu acabei saindo da Intel e entrando na South Logic de forma definitiva, não tinha acontecido. Nenhum jogo ou nenhuma empresa brasileira recebeu realmente dinheiro do exterior para lançar algum jogo. Aqui 2 coisas que você falou que para mim são chave. Eu estava tentando lembrar e o Christopher também foi muito gentil com a gente de passar o material prévio que a gente estava dando uma olhada. Você falou, era muito software educacional, que era onde você conseguia quebrar uma barreira de então esse jogo é legal, então esse jogo ele pode fazer um bem. Eu estava lembrando como é que você tinha algumas coisas que, porque assim, se a gente for olhar o software brasileiro, o jogo brasileiro já existia, só que ele não era acreditado. Era aqueles jogos da Tectoy, eram coisas tipo... Sim. Só que você não sabia quem é que fez esse jogo. Sim. Então aqui a gente tem talvez aqui a primeira virada do tipo, tá, mas é essa pessoa que fez um jogo. Essa pessoa ela deve também ser remunerada, ela deve... Até sabia. Eu me lembro o Byte Brothers, por exemplo, eles fabricavam em caixa, lançavam em loja, calculando era um dos jogos, eu não sei que se lembra desse jogo. Mas já que era uma coisa, de novo, educacional, não era mainstream, o jogo comercial, entretenimento, era outra vertente, sabe? Mas essas empresas até fizeram bem, né? Eu gostei muito deles e trabalhei muito para ajudar, elevar a tecnologia, criar produtos melhores. Eu programei para vários desses jogos, inclusive, nessa época. Até deixa eu te perguntar um pouco disso, assim. Então, tu chega aqui, como é que foi a receptividade da galera daqui com... O que esse gringo tá fazendo aqui, sabe? Como é que foi a receptividade da galera e como tu percebeu o mercado gaúcho nessa época mesmo, assim? Tá, o mercado gaúcho não existia nessa época. Não existia mercado brasileiro. Vamos começar por aí. Não tinha. O Christian lançou o Gimo, conseguiu lançar, mas assim, foi um projeto que vendeu alguma coisa, não fez. De novo, não tinha nada que tá fazendo impacto e não tinha nada chegando no exterior para começar. Então, e o mercado era o quê? O mercado brasileiro era mínimo comparado com o exterior. Não era 1% do mercado mundial nessa época. Então, qualquer coisa que vendia aqui não chegava nem perto de algum jogo lançado, principalmente nos Estados Unidos, que era o maior comprador daquela época, o Japão e a Europa, né? Eram os 3 mercados naquele momento, vamos dizer, final da década 90, que realmente tinha grande maioria da compra de jogos acontecendo, né? Em varejo, de novo. Agora, a recepção aqui foi muito boa, né? Porque eu gostei deles desde o começo, gostaram de mim, deu muito certo. E como eu falei, primeiro eu investi na empresa, então eu já tinha essa ligação de investimento e depois virou um investimento do meu tempo também, da minha vida, na verdade, porque eu trabalhei com essa galera de 99 até 2010, né? Então, era muito tempo. É um tempinho, é uma jornada. Era uma jornada. Tem muitas histórias dessa época. A gente já vai chegar nelas. Tem algumas que a gente precisa registrar, tem umas que a gente precisa registrar. Mas uma coisa que você estava falando, assim, que para mim é chave, assim. Quando você passa de assim, tá, você tem experiência, você tem vamos usar uma expressão bem, como é que é, clássica de mundo corporativo, o know-how do jogo. Como é que é, quando vira a chave, quando tu passa a circular levando o Aquaria, levando os outros produtos da SoftLogic, como é que é a recepção no mundo quando olha e diz assim, Brasil? Sim. There's someone there coding. Como é que é essa reação no mundo quando tu chega com um jogo brasileiro? Então, essa é outra coisa. Nessa época, para fechar um negócio, tinha que olhar na cara de alguém e apresentar. O que isso quer dizer? Eu tinha que ir na E3,
tinha que ir na GDC. Nessa época eram esses 2 eventos, realmente, para vender uma coisa. Depois tinha Game Connection, que ajudou horrores. Mas no começo, eu ia lá para E3. Muitas vezes a gente tinha que levar um desktop, porque o laptop, nessa época, não rodava o jogo. Não tinha 3D, não tinha 3D no laptop. Tinha no desktop. Então, tava e não lá pode ser E3, um vídeo, tem que rodar tava na lá máquina. E3 carregando desktop de reunião em reunião. E não era uma reunião ao lado do outro. É tipo, caminhar lá todo o centro de convenções de um lado para o outro para cada reunião. E eu estava falando com empresas, mega empresa, o Electronic Arts, Activision, Ubisoft, nessa época, Atari, que fechamos os negócios. Konami, a gente fechou negócio com Konami também, Capcom, era uma dúzia de empresas e depois, vamos dizer, outra dúzia menores. E sempre falando com essas mesmas pessoas, essas mesmas empresas, tentando fechar algum negócio. Agora, Aquarius, por exemplo, que, de novo, eu achei sensacional o jogo. Eu não consegui vender o jogo. Porque era isso. Brasil, será? A percepção é, eu vou mandar dinheiro para esses caras, eles vão sumir. Porque ninguém nunca fez um jogo no Brasil. Porque ninguém tentou. Então, eu não vou ser o otário que vai ser o primeiro e vai mandar dinheiro para lá e perder. Não era o oposto que, eu vou ser o cara esperto que vai assim, descobrir esse mercado. Era o oposto. Eu não vou arriscar. Era muito assim, a empresa de games, em geral, é muito averso ao risco. Isso até hoje. Quem entra nessa indústria vai descobrir que essas empresas não aceitam nenhum risco quando possível. Então, a ideia é não, mas eu tenho, vamos dizer, na época, 100 empresas nos Estados Unidos, 100 na Europa, por que eu vou pagar uma empresa no Brasil? Não interessa que o jogo seja bom. Essa empresa é localizada no Brasil. Eu não conheço, nunca fui. Whatever, não vou pagar dinheiro. Então, assim, esse era o problema. Não era o jogo, não era a tecnologia, era realmente que não tinha nenhum mercado aqui. Ninguém tinha fechado nenhum negócio aqui. E o que faz virar? Tá. Então, eu vou contar uma história muito legal. Começa, abre a gaita. Vamos contar uma boa aqui, que é bem interessante, é legal. Eu gosto de deixar gravado até, porque eu adoro contar essa história. Mas a gente fez Aquarius e eu não consegui vender o projeto, mas a gente conseguiu um empresário lá nos Estados Unidos para nos ajudar a marcar reuniões e vender. Então, eu ia receber comissão sobre qualquer venda. E isso me ajudou bastante, porque ele que marcava as reuniões, eu ia lá só para apresentar e falar. E a gente não conseguiu fazer Aquarius. Ele comprou direitos de um conto lá nos Estados Unidos, porque a gente tinha uma tecnologia legal de outdoor, né, exterior, que na época não tinha. Todos os jogos eram dentro de caixas, dentro interiores de prédios, porque era muito difícil nessa época fazer um jogo. O 3D era muito iniciante. Uhum. E tu não tinha tu olha um Silent Hill antigo, né? Tu tá vendo 5 metros na frente. Então, imagina fazer um jogo numa floresta. É muito difícil, porque assim, tu quer na floresta, realmente, tem uma visão de 200, 300, 500 metros na frente. Não tinha como fazer isso no 3D da época. Mas a gente tinha uma tecnologia que realmente tinha uma distância muito boa. Era possível fazer terrenos. O Christian que desenvolveu isso naquele engine Aspen. E tinham terrenos legais. E ele, vocês têm essa coisa de terrenos e outdoor, e ninguém tem isso. Então, vamos fazer um jogo outdoor. E ele comprou os direitos de um conto, que era Most Dangerous Game. E a gente fez uma demo desse jogo numa floresta, né, e baseado nesse conto. E depois eu mostrei... Aquarius, eu acho que eu mostrei para 30, 40 empresas. Não consegui vender. Esse Most Dangerous Game, mostrei para 30, 40 empresas. E a gente não conseguiu vender. Só que eu estava na E3 mostrando esse jogo... E a gente tinha uma reunião com Atari, ou Infogrames, né? Na época Infogrames era uma empresa francesa que comprou a marca Atari e virou Atari Infogrames, então pode chamar o que quiser. Como é o tatuzinho, o símbolo? É o tatuzinho, certo. É isso mesmo. Então, eu tinha uma reunião com esses caras, mas era um estúdio nos Estados Unidos, lá de Minneapolis, né? Lá no norte dos Estados Unidos. E
o cara, a gente tinha reunião com o produtor, e nessas reuniões tu chega lá e tu troca cartão de visita. Eu cheguei, o cara era produtor, botei na mesa. E eu comecei a mostrar o jogo. E eu acho que... Eu comecei a falar do jogo. Eu falei uns 5 minutos, o cara tava lá meio dormindo. E, deixa eu mostrar o demo. Eu mostrei o demo e o cara assistiu, tipo, 1 minuto. Era um demo de 3, 4 minutos. Cara, peraí. E para, demo. E ele saiu correndo. Eu tava, que coisa louca. Deu ruim. Mas tudo bem. Assustei o cara, eu foi já embora. tava Como é que eu saio teve que ir ao daqui? banheiro, sei lá, não sei. Tudo bem, mas whatever. E o cara voltou com outro cara. E eu recebi o cartão dele, era um outro produtor. Eu tava, interessante. Aí ele, eu comecei a falar do jogo. Ele, não fala do jogo. Só liga demo. Eu liguei, o cara, 30 segundos, ficou assistindo. Não, para. E ele saiu correndo. Eu tava... que eu fiz? Isso tá ficando interessante, né? Chegou um outro cara. E eu recebi o cartão. Era produtor executivo. Eu tava... Vai subindo, agora a gente tá indo na direção certa, né? Então eu tinha os 3 cartões lá. E eu mal abri a boca. O cara, não, só mostra o demo, tá? Não precisava nem falar. E eu sei, mostrei. Em 15 segundos, o cara, peraí, saiu correndo. E eu falei, quem mais eles vão trazer aqui nessa reunião? Não sei. Chegou lá, vice-presidente da Atari, né? Vice-presidente é logo abaixo do CEO, né? O cara era chefe de todo aquele estúdio lá. Sim. Esse cara é o chefe. E ele sentou, então fala sobre o jogo. Eu falei, assim, 5 minutos, o cara, E tu viu que a diferença, né? Os produtores não têm tempo. O chefe lá tem todo o tempo no mundo. É ele que vai quiser. ouvir. Ele é o Excel. Então, ele ficou 5 minutos ouvindo e eu pensando, vendemos o projeto, finalmente. Graças a Deus. O cara ficou Agora vai. 5 minutos ouvindo, depois, mostro a demo. Eu mostrei todo o demo, como eu falei, 3, 4 minutos. O cara, legal. Tá, a gente não quer esse jogo. Eu tava... Por quê? Que sacanagem é essa, tempo aqui. O que tá acontecendo aqui? Cara... Não, é que a gente tem a linha Deer Hunter dentro da Atari. E a gente tem uma empresa que criou o Deer Hunter, mas assim, a qualidade está baixando, eles não conseguem fazer 3D assim. A gente gostaria de ver o que vocês conseguem fazer com Deer Hunter. E ele, tu tem interesse? E naquele momento eu pensei, eu quero fazer meu jogo, né? Eu não vou fazer esse Deer Hunter, esquece. Mas eu pensei, mas eu vou dizer que sim, porque, né? Vamos deixar a porta aberta, né? Então eu falei, sim, legal, vamos fazer, legal. E o quê? Eu voltei para Porto Alegre depois da E3 e tinha várias empresas que tinham interesse ou falaram que tinham interesse no jogo, esse Most Dangerous Game. Só que uma por uma foram dizendo, não queremos. E tinha essa empresa francesa que a gente começou a negociar e caiu. E eu vou ter que voltar para esses caras de Deer Hunter agora. Então, eu falei com os caras que era a única opção na mesa. E temos interesse em fazer Deer Hunter. Então vocês vão ter que fazer demo de Deer Hunter dentro do engine de vocês. A gente fez. E era uma coisa pequena. Só um PS, Deer Hunter é um jogo de caça que você tem que entrar na floresta e caçar os animais, né? Isso. Tá. Para quem não conhece, era um jogo que meio inventou o gênero chama de budget game, o jogo barato que a pessoa vai lá no Walmart, vê e compra para um amigo, alguma coisa. Esse é um episódio inteiro sobre isso, mas era o primeiro jogo vendido por tipo $10 e para compra por impulso, né? Sabe tu vai aqui no supermercado e tem aquelas compras por impulso em caixa, né? É isso, a ideia eles botam lá. A pessoa está saindo e pensa, eu posso comprar isso por $10 e dar para o meu amigo que gosta de caçar, que nos Estados Unidos é muito popular, tá? Então, assim, é um jogo que vendeu muito bem. Ficou muito conhecido, muito famoso nessa época. Então, e a gente tinha feito meio um pacto, isso foi em 2000, que a gente tinha que fechar um contrato até o final de 2000, a gente ia fechar a empresa, porque estava assim, ficando muito difícil, levando para conferência, mostrando os jogos, ninguém aceitava, então tinha até o final do ano para fechar um contrato, e isso foi no meio do ano,
E a gente ficou trabalhando, assim, fazendo. A gente fez mais uma demo, mega demo. E era todo... O foco da empresa era fazer esse demo. E realmente, vai ao racha. A gente mandou o demo e era a última chance. E negociamos o contrato e fechamos no final de 2000. Tipo, dezembro de 2000. Feliz Natal. Fechamos o contrato. Feliz Natal. A empresa sobreviveu. E claro, esse foi... Então, esse momento é bem importante para o mercado brasileiro, não no mercado gaúcho, porque foi a primeira vez que alguma empresa estrangeira investiu numa empresa de games aqui no Brasil. Em algum projeto de games aqui, né? Em todo o país. Tinha um contrato anterior com o exterior, que foi o Outlive, aquele jogo da Continuum, mas era um jogo só de vendas, eles eram de royalty só, eles não pagaram o desenvolvimento. Foi o primeiro jogo que realmente uma empresa do exterior pagou o investimento. Então, eu acho que quando a gente fala as portas que abrimos... essa foi uma das portas bem importantes. Foi realmente o primeiro grande investimento em alguma empresa de jogos aqui no país. Foi aquele final de 2000 para fazer... desculpe, eu falei 2000, mas foi 2001. Final de 2001 para fazer em 2002 o jogo que virou... Na verdade, no último momento eles falaram, vocês não vão fazer Deer Hunter, vocês vão fazer um spin-off. Que eles ainda queriam testar, né? Tem esses brasileiros que não vamos confiar o nosso... 100%. Como é que é? Galinha dos ovos de ouro, sim, para uma empresa brasileira. Então, vamos fazer um spin-off que era Trophy Hunter, virou Trophy Hunter 2003, que a gente fez em 2002, lançamos até o final daquele ano. Então, realmente, 2001 pode marcar, foi esse primeiro grande investimento, e a gente fez aquele jogo, e foi um mega sucesso. O público adorou e ninguém comprou o Deer Hunter aquele ano todo mundo comprou o Trophy Hunter. Para ter uma ideia, tinha o criador de fases dentro de Deer Hunter aquele ano, que foi baseado no Serious Sam Engine. E nós fizemos o nosso próprio criador de fases. E nos forums tinha, acho que umas 5 fases de Deer Hunter, e do nosso jogo tinha 300 dentro de um mês. Porque era muito fácil de usar e a galera adorava. Então, o jogo estourou. E a gente acabou fazendo o Deer Hunter 2004, a gente fez o Deer Hunter 2005, mais tarde a gente fez um jogo Deer Hunter Tournament. Então, a gente acabou fazendo 4 jogos com eles por causa daquele contrato. E ele vai abrir outros contratos depois. Como é que é o momento? Como é que é a hora da virada? Quando tu passa a voltar a ver aquelas empresas que falaram assim, não, você não. Que são os brasileiros. Como é que é a hora que o patinho feio vira nessa história e diz assim, não... Sai do maluco e vai para a ideia visionário. Vai para o empreendedor, não visionário ainda. Para o empreendedor. Como é que é a hora que vira o jogo? Isso abriu muitas portas, né? Então, nessa época, só para dar panorama, vamos dizer, estamos falando de 2001, 2002. Aqui no Rio Grande do Sul tinha... qual é o nome? Espaço Informática. Espaço Informática, que fez Hades, e eles estavam começando a fazer jogos para distribuição internacional. Só que eles vão mais para a Alemanha, nesse caso. Sim. E tinha lá, estava formando o polo em Paraná, porque tinha um incentivo do governo lá, o GameNet PR, e surgiram muitas empresas. Lá em Recife tinha César, começaram a surgir empresas. Então, tinha esses Santa Catarina polos. Também tinha. Não tinha uma história do imposto de Santa Catarina? Mas Santa Catarina no começo... Santa Catarina veio depois, com o Hoplon e essas empresas. Isso foi bem depois. Nessa época tinha pouca coisa acontecendo. E realmente, eu acho que vamos dizer, 2002 a 2004, quando tinha os relatórios de receita, a nossa empresa era tipo metade da receita do Brasil. Da indústria de games, né? Assim, estava nesse nível. Então, nós e todas as outras empresas tinham uma receita igual. Então, realmente foi um belo passo para frente, como falou, acelerou anos e anos de onde estava a indústria. Porque, de novo, nós, metade, todas as outras empresas, metade. Era assim, uma coisa muito distorcida fechar um contrato desse porte com uma empresa internacional nessa época. E a gente começou a lançar muitas outras coisas. Fizemos muita coisa em parceria, um tipo de outsourcing, parte terceirizada do jogo. A gente fazia arte, a gente fazia tecnologia, a gente fazia uma parte do jogo.
E de vários projetos, a gente trabalhou com muitas licenças, Scooby-Doo, Dora Aventureira, a gente trabalhou naquele jogo Dark Sector, e em paralelo a gente estava sempre fazendo os nossos jogos também. Então tinha muitos projetos ao longo desses anos. A gente começou a trabalhar com console. Tá, é outra porta que a gente abriu. Éramos consoles, né? Console, não tinha nenhuma empresa brasileira cadastrada nos programas de console. E graças ao meu trabalho e o trabalho do nosso empresário lá, a gente primeiro conseguiu com o Xbox, depois com a Nintendo, que era GameCube quando a gente entrou. A gente chegou a fazer jogo por GameCube. Xbox original, antes do 360, que nunca chegou aqui no Brasil, mas aqui... Tijolão. Tijolão. Uma laje. Então, o Xbox, GameCube e, finalmente, Sony demorou anos. Essa é uma outra história que a gente pode contar. Mas Sony, eu gastei anos para provar, para fazer para o console. Mas a gente, na verdade, foi a primeira empresa da América do Sul. Para todos esses 3 consoles. Então, a gente abriu não apenas para o Brasil, mas para a América do Sul. A habilidade de fazer jogos para console, para todos os consoles nessa época. Só para talvez nem todo o público lembre, nessa etapa, né, nesse momento você ainda precisava de dev kit para fazer. Sim. E o dev kit também não é uma coisa fácil de você conseguir trazer um dev kit. Sim. Porque é uma máquina, como é que é? Diferente, com outras especificidades. E mais do que isso, é uma máquina que a empresa tem que decidir vender para você. Não, inclusive, e assim, era tudo que a gente fez, tudo que a gente fazia nessa época era uma batalha, tá? A alfândega pegou um dev kit nosso uma vez, trancou por 8, 9 meses. Depois, eles liberaram para a gente pagar todo o tempo que tinha ficado lá, cobraram por dia. Beleza. E mandaram para nós e falaram, e vocês têm que mandar de volta. E se não mandar de volta, a gente vai multar vocês em sei lá quantos milhares de reais. Que é não entender que não é um videogame, é uma ferramenta de trabalho, é um computador. Eu também, até hoje eu não entendo. Assim, era tudo... Ninguém nos ajudou. Ninguém nos ajudou. Era uma batalha. Qualquer coisa era uma batalha. Cadastrar por console era uma batalha. Receber um dev kit era uma batalha. Parece que era tudo para atrapalhar. A gente... 5, 10 anos depois, ia ter feito muito mais grana do que a gente fez. A gente fez bem, mas se tivesse outra empresa fazendo toda essa bagunça para nós, a gente ia ter feito muito mais. Porque era tudo... A gente gastou anos e anos para liberar Sony. E Sony, o PlayStation 2 era dominante nessa época. Então, a gente estava lá fazendo jogo para o GameCube, que vendia pouco, o Xbox vendia pouco, porque a gente não tinha acesso ao Sony PlayStation 2. Então, sempre tinha muito pedra no caminho, assim, era muito complicado. E o Rio Grande do Sul também não ajudou ser uma empresa no Rio Grande do Sul nessa época. Não é Rio nem São Paulo. A Jogos surgiu muito depois. A Jogos surgiu depois da Ubisoft, que a gente vai falar daqui um pouco. Mas, assim, então não tinha associação, não tinha nada do governo, nunca nos deram nada, nunca ganhamos edital e tentamos várias vezes. A gente está fazendo coisas incríveis aqui. Nunca nos deram dinheiro de edital, nunca, nenhuma vez, em toda a história da empresa. E a gente tinha umas propostas bem legais. Então, era tudo... Não tinha ninguém nos ajudando. E chegaram até uns investidores, mas oferecendo muito pouco para tomar conta da empresa. Então, a gente nunca recebeu um investimento, porque isso era muito complicado. Então, é isso. Hoje em dia, parece... Sim, eu estou reclamando, chorando, mas é real. A gente nunca recebeu nenhuma ajuda, mas... Tudo bem, a gente abriu portas para outras empresas, né? Eu acho que a gente deu a possibilidade e a oportunidade de outras empresas construir muito acima do que a gente fez, porque criamos uma base que não tinha nada, não tinha um tijolo quando a gente chegou. A gente botou todos os tijolos no chão para todo mundo construir. Alguém teve que capinar o mato. Alguém tem que sofrer. No caso, aqui no Rio Grande do Sul foi nós. Com certeza. E aí tem uma história que ela chega, que é uma das histórias assim, que você disse que ia tocar e a gente puxa.
E como é que foi o momento que você mostra o cenário brasileiro para a Sony? Tá. Como é que foi mostrar Eu ia para perguntar o disso. pessoal assim, Tá. a realidade daqui? Então, para ter ideia, primeiro, eu acho que o Xbox a gente conseguiu cadastro em lá 2003, Nintendo 2004, por aí. Mas Sony não liberou. E eu ia lá na Sony reclamar. Tipo, gente, vocês têm que liberar. Só que eles tinham uma regra que é o seguinte. Sony tinha uma regra interna, porque Sony tem, na verdade, múltiplas empresas. Tem a parte da Sony que faz eletrônico, que faz TV, que tinha Gravadora. sempre uma presença muito grande no Brasil. Sim. Mas tem uma parte que é Sony Computer Entertainment, que é uma outra empresa, basicamente. Essa empresa que faz o PlayStation, que faz todo o software, eles não tinham presença no Brasil. E eles sempre falavam para nós, se a gente não tem presença dentro de um país, tu não pode fazer desenvolvimento naquele país. Tu não pode ter um kit, não pode olhar o SDK, tu não pode fazer nada sem ter a nossa presença. Eu, tá, gente, mas... E não era nem isso, era... Tudo bem. Ou não era nem presença, era um responsável. Podia ser alguém dos Estados Unidos, só dizendo, esse cara é responsável para a América do Sul. Então, não tinha, não existia. Tinha, Oriente Médio tinha nessa época. Tu poderia no Iraque, mas não poderia no Brasil, para ter uma ideia. O mundo inteiro tinha menos América do Sul. Era só esse órfão estranho que ninguém queria tomar assim, responsabilidade por ser dono da América do Sul nessa época. E por isso que a gente sofria, porque tinha muitas empresas. A gente fechou contrato com Konami, por exemplo, e a gente fez uns projetos para eles. E eles chegaram para nós, a gente tem um mega projeto de vários jogos do PlayStation 2, vocês resolvendo as coisas com a Sony. Eu vou falar de novo com a Sony. Sony, olha, temos esse mega contrato com Konami, bem legal para vocês. Não pode, sabe? Então, ficou sempre nessa. E, finalmente, depois de anos brigando, eles criaram uma delegação para visitar a América do Sul, tá? Agora, qual cidade da América do Sul que eles visitaram? Não foi São Paulo, não foi Buenos Aires, não foi Santiago, foi Porto Alegre. Por quê? Por que foi Porto Alegre? Por causa daquele maluco... Aquele maluco que vem aqui no nosso escritório batendo na porta todos os anos, reclamando. Ali já estava o status de empreendedor. Não era mais um maluco, era um empreendedor. Aquele maluco lá batendo na nossa porta todos os anos. A gente vai para... Qual cidade ele mora? Porto Alegre? O que é isso? Eu não sei, mas marca uma viagem. Então, era isso. A delegação para abrir a América do Sul chegou em Porto Alegre para falar comigo e ver a nossa empresa e falar e ver como é que era a indústria. Então, chegaram 3 pessoas bem importantes dentro da Sony e tinha um momento, Paz, eu sei que essa história que você quer ouvir, mas eu sei, a gente mostrou a nossa tecnologia, a gente falou sobre a indústria e tal, mas eu queria mostrar para eles, porque nessa época, isso é importante, o contexto histórico é importante. O Sony, já que Sony Computer Entertainment não tinha uma presença na América do Sul, para eles não tinha venda de console no país. Só um detalhe, eu fui conferir, o PlayStation 2 ele é oficialmente lançado no Brasil em 2009. Sim, que foi, eles visitaram em 2008 em Porto Alegre. Exatamente, tá? assim, para ver a distância que estava da situação. A distância é muito grande. Então, eles abandonaram o Brasil completamente durante vários anos. E o negócio era tu não pode vender PlayStation 2 no Brasil. Não tinha um canal oficial para chegar aqui. Só que tinha esse mercado cinza, que era o quê? Comprar da China, comprar de outro lugar e trazer para cá, dos Estados Unidos. E tinha uma estimativa, eu vi alguém botou, tinha uma estimativa que tinha uns 4 milhões de PlayStation 2 aqui no Brasil, que as pessoas trouxeram de fora. Então, eu falei para você, olha, vocês não têm noção quantos PlayStation 2 tem nesse país. E um número muito importante para eles é entender quantos consoles tem em cada país, para entender quanto software está sendo comprado por console. Eu falei, todos os teus números estão errados, porque tem 4 milhões de consoles vocês estão contabilizando em outro lugar que estão aqui no Brasil. Eles, não, como assim? Eu falei, tá, vamos lá. Eu levei eles primeiro para stand de revista lá, banco de revista, e eu falei, cara, qualquer da rua, eu não sabia, não estava planejando, vamos parar nesse lugar aqui. Me dá todas as tuas revistas de PlayStation 2. O cara, tá, começa a puxar, tem umas 8 revistas.
E eles ficaram, como assim? Por que tem 8 revistas de PlayStation num país que não tem PlayStation? O que está acontecendo aqui? E começaram a abrir os olhos. Começaram a ver que não era bem assim. 8 revistas mensais. Ok. Tava te dizendo, todos aqueles anos que eu tava batendo na porta, eu tava te dizendo, tá? Mas tudo bem. Mercado tem. Agora, eu levei lá para os camelôs lá, que na época eram lá... Na Praça 15. Na Praça 15, ao lado do mercado público, né? E eu mostrei, e olhava lá, e tinha assim, uma parede de PlayStation 2. Então, e muitos dos vendedores eram... assim, tipo, esse tamanho, o cara tinha um monte de PlayStation 2, e ao lado tinha outro com o mesmo, ao lado com o outro. E assim, e era uma mulher, né? O chefe era mulher. E ela olhou, pergunta pro cara quanto ele vende. Foi lá e o cara, eu não estou vendendo tanto hoje em dia, sabe? Ele, antes eu estava vendendo, sei lá, 15 por semana, e agora tem muito mercado usado, já está ficando velho, estou vendendo, sei lá, 5 por semana. E eu, meu Deus. Eu falei, sim, olha, isso é uma cidade em todo o Brasil, isso é um lugar, um cara que está vendendo ao lado de mais 10, que está vendendo esse número. Eu falei, tu começa a fazer esse cálculo, tu vai chegar naqueles milhões que eu estava falando. E ela olhou, e tipo, caiu uma lágrima. Caiu uma lágrima. E eu falei, o que é? Ela, porque olha a lealdade. Não tem nenhum Xbox aqui, não tem nenhum GameCube. Ela falou, não tem nada desses caras aqui. Ela ficou tão feliz, tipo, radiante. Tipo, era... E isso, todo mundo estava comprando o PlayStation 2, que eles nem estavam vendendo, nem estavam disponibilizando no mercado. Então, isso abriu os olhos. Eles voltaram e imediatamente, tipo, uns meses depois, eles anunciaram, vamos começar a comercializar na América do Sul, e a gente descobriu 3 empresas. Eles botaram Salt Logic do Brasil e mais uma empresa de Uruguai, do Chile, eu acho. Eles descobriram mais 2 empresas para fazer coisa mais abrangente. Esses vão ser as nossas primeiras empresas a desenvolver jogos para PlayStation 2 na América do Sul. Foi parte do anúncio e tudo. Então, olha... Obrigado. É assim que acontecem as coisas, às vezes, né? Tu tem que lutar muito, assim. Alguém tem que fazer a coisa acontecer em algum momento. Eu tenho que agradecer esse cara. Eu tenho que agradecer esse cara, trabalho, porque... É nosso trabalho. Né, exatamente. Obrigado pelo nosso trabalho. De nada. Deu trabalho. Eu olho muito dinheiro, gasto muito tempo, fazendo viagens, falando com esses caras, marcando reuniões, sempre enchendo o saco. Mas realmente foi assim que aconteceu, né? E agora, esse pessoal que veio nessa viagem, 2 dessas pessoas ainda trabalham. Um que realmente hoje é o chefe da América do Sul. E o outro realmente cuida dos relacionamentos com as empresas brasileiras hoje, né? Então, essa galera continua trabalhando com o Brasil até hoje, né? Isso foi lá em 2008. Você já chegou a reencontrar eles? Lembra daquela Ah, viagem? eu vejo eles nos eventos. Eles estão sempre por aqui, no Brasil Gamescom e esses eventos. Não convidou para vir comer um churrasco? Agora, deixa eu falar de... O jogo que mais fez impacto, por incrível que pareça, da Salt Logic, foi um jogo que... posso contar 1000 histórias sobre isso também, mas era um jogo... Quando eu ia me casar, e a minha esposa não conseguiu falar sobre mais nada durante, sei lá, 8 meses, que eu estava preparando o casamento, e eu estava... será? Eu devo fazer um jogo disso. E eu fiz uma proposta de jogo disso, tá? Que, primeiramente, a gente vendeu primeiro para uma empresa lá canadense, que era HIP. Só que antes do jogo foi lançado, a empresa faliu. E isso criou um monte de problema. Quase vendi esse jogo para a Konami, essa é outra história. E Ubisoft, nesse tempo, eles criaram aquela linha Imagine, que era para crianças. Tá? E eu mostrei o jogo, eles, isso é genial para a nossa linha, vamos fazer, legal. E eles compraram, a gente fez, era para o DS. Esse jogo vendeu, tipo, 1,5 milhão de cópias, tá? E por $30, tá? Foi um jogo que faturou para a Ubisoft uns $40 milhões, tá?
Eu não conheço outro jogo brasileiro que faturou 40 milhões de dólares até hoje. É muita grana, vamos combinar. Agora, isso não voltou para nós, porém, o Ubisoft comprou a Salt Logic por causa desse jogo. Então, era relevante 2 vezes, porque era o jogo que faturou 40 milhões de dólares, um jogo brasileiro, e que na época era muito inédito, né? Nenhum jogo nosso chegou perto disso. É o Imagine Wedding, né? Imagine Wedding Designer era o nome. E isso levou à compra da nossa empresa pela Ubisoft, né? E a Salt Logic virou Ubisoft Porto Alegre na época, principalmente por causa desse jogo. Não, mas deixa eu voltar para trás. Eu quero voltar um passo nessa história. Que é o olhar do game designer de olhar e falar assim, aqui tem uma situação. Isso que você falou. Minha esposa não tá pensando em outra coisa. Você olha assim, tá, mas aqui tem alguma coisa que isso. A pessoa fala isso. Se assim, alguém pode ficar tão apaixonado sobre isso, deve ser um jogo. E era muito engraçado, porque, tá voltando um pouco, quando eu comecei a mostrar essa proposta, porque eu levava essa proposta junto com outros, né? E sempre a gente tinha 3 ou 4 propostas para qualquer evento, eu ficava mostrando. E eu puxava essa proposta e muitas vezes eu recebi... Alguém falava, mas tu gosta desse jogo? Tu quer esse jogo? Eu falei, não sou o público desse jogo. Mas tu tem que fazer uma coisa que tu tem paixão. Eu falei, mas outras pessoas têm paixão. Eu sou um game designer, eu não preciso fazer jogos para mim. Eu preciso fazer jogos para outras pessoas, né? Qualquer um faz isso em qualquer indústria, né? Inclusive, essa capacidade é uma capacidade fundamental para qualquer um que trabalha com algum produto que vai ser vendido. Assim, né? Se eu trabalho em um restaurante, eu não preciso fazer o prato que eu quero e servir para todo mundo. É ridículo. Eu faço os pratos que as pessoas queiram. Essa mentalidade de, a indústria de games é uma indústria conservadora. Eu trago esse ponto de novo. A galera não entendeu. E... eu achei muito estúpido isso, eu achei muito ridículo. Tem que abrir a mente, a gente tem que fazer. Quem vai fazer um jogo para criança? Se eu vou apenas fazer jogos para mim, a criança nunca vai ter um jogo. Quem vai fazer Roblox? Ninguém. Se tiver essa mentalidade, quem vai fazer Minecraft? Ninguém sabe. Tu tem que fazer jogo para outra pessoa, tu tem que se colocar na mente de outras pessoas. Muitas pessoas não têm essa visão dentro da indústria e deu certo, mas... o primeiro cara que comprou o jogo, que foi esse canadense, ele pegou a proposta e falou, não, entendi, é interessante. E ele levou para o escritório, e ele me falou, ele botou lá na mesa com toda aquela pilha de propostas, e a sobrinha dele chegou no escritório dele um dia, que ia pegar carona, alguma coisa, e começou a olhar as propostas, e pegou aquela proposta... e ficou brilhando. Sim, e ela falou pra ele, tu tem que fazer esse jogo é pra mim, eu quero jogar esse jogo. Sim, porque provavelmente era um jogo de um público que queria jogar, sim. Não estava encontrando um jogo, não estava acessando. E é um público volumoso. É isso. E ela falou, tu tem que fazer esse jogo pra mim, eu quero esse jogo aqui. E o cara, tá, tudo bem. Ele fechou o contrato conosco. Então... eram poucas pessoas que entenderam o negócio, mas era um jogo que vendeu, de novo, mega, que tinha um mega público, venda. ou mais assim, ou poucas pessoas que deram ouvido a um público, quase o caso da Sony, o oposto, se a Sony não estava vendo, tinha outras empresas não estavam também vendo, olha, tem uma demanda para esse tipo de jogo. Hoje em dia, eu acho que, de novo, hoje em dia é um mundo diferente, é um mercado diferente, acho que as pessoas entendem que pode fazer jogos para outras pessoas. Mas isso foi... quando... a primeira vez que eu mostrei esse jogo, acho que foi em 2005. Por aí. Então, 20 anos atrás. 20 anos atrás, ninguém queria publicar um jogo desses, né? Hoje em dia, publica qualquer coisa, sabe? As pessoas entendem. Mas não faz tanto tempo, assim. A indústria amadureceu muito e mudou radicalmente. A própria facilidade na distribuição de jogos te permite isso, que tu tem um volume de... praticamente qualquer projeto pode ter a sua venda. Pode fazer por nicho. Mas é uma coisa que tu falou agora, eu fiquei pensando muito, eu estava lembrando. É muito uma coisa que eu tinha comentado com o Lucas em outros carnavais, antes de gravar outras vezes. Por exemplo, se você olha para um jogo como o Astrobot hoje, que é um jogo que ele pega um público gigante de crianças e pais querendo jogar com crianças, que não estavam encontrando uma coisa e que entrega um produto super bem acabado para esse público. Assim,
Aqui também era o game designer também tem que ter um pouco de radar do tipo, eu acho que isso aqui dá pé, mas não estão olhando. Isso e se a gente for olhar para um mercado complicado como o Rio Grande do Sul, o Brasil, que você tem que fazer muito esforço. Isso aqui é uma habilidade que o game designer daqui tem que ter? Não tem nada errado em, eu vou fazer o jogo que eu quero jogar. Não tem nada errado com isso. Mas não é o pensamento necessariamente mais profissional. Pode dar certo, pode não dar certo, mas tu não está pensando como empreendedor, com certeza. Né? Esse que era engraçado nessa época, que não é um pensamento de empreendedor, é um pensamento de amador, muitas vezes, sabe? Mas é tranquilo, quer fazer o jogo dos sonhos, faz, né? Não tem problema. Agora, se alguém... O jogo que você gosta, outras pessoas vão gostar ou não? Assim, tá pensando muito no próprio umbigo ou tu tá realmente pensando num jogo que vai ter um apelo maior? Isso é porque o público-alvo é importante. Tu tem que pensar no público-alvo de qualquer produto. Né? Tu não vai fazer um tênis que ninguém vai comprar. Porque, eu vou fazer um tênis para, sei lá, jogadores de Yu-Gi-Oh! Que também correm maratonas e comem queijo de tarde. Quanto mais tu começa assim, quanto mais começa a expandir assim e criar mais requisitos, menor vai ser o teu público. E se eu faço um jogo para mim só, o meu público é muito pequeno. Assim, a pessoa que viveu a minha vida vai gostar. Mas tudo bem. Eu acho que não é um assunto que a gente deve aprofundar muito hoje, mas é interessante dentro do contexto só dizer isso. Que realmente foi uma oportunidade, foi uma coisa bem diferente na época, mas deu certo, vendeu muito. O Ubisoft comprou a South Logic por causa do jogo, não pode... O resultado já fala por si só, que deu certo. Como é que é esse momento que a Ubisoft olha e diz assim, Porto Alegre, eu vou para cá? É o Imagine? Como é que é todo esse desenho que faz a Ubisoft vir para Porto Alegre? Tá. Não, eles tinham esse olho de querer fazer... O Ubisoft já tinha estúdios em muitos lugares diferentes na época, mas não tinha nada na América do Sul. E nessa época, realmente, várias empresas estavam olhando para cá para expandir, para ter uma operação aqui. Tipo, a gente tem todos os continentes, menos a América do Sul, entende? Vamos para lá, vamos ver o que está acontecendo. E o Ubisoft tinha essa ideia de, vamos aproveitar desse mercado. Tinha o Bertrand Chaveron, que já trabalhava aqui na parte de distribuição, então eles, mas podemos fazer desenvolvimento também. Então, primeiro eles abriram um estúdio em São Paulo, mas também já com olho em comprar a gente para agregar o talento, porque eles queriam estabelecer uma presença em São Paulo, mas eles entenderam que a gente tinha muita experiência para agregar, então era essa ideia, né? E dirigir como um grande estúdio, basicamente São Paulo, Porto Alegre. Agora, para nós, eu acho que chegou no momento certo. Tinha certa divisão entre os sócios de vender, não vender, mas era um momento de mudança. Tá? Estamos falando em 2008, 2009. Distribuição digital estava começando a acontecer. Estava realmente dividindo o mercado, que continua até hoje, em mega projetos de $100 milhões ou microprojetos de $100 mil ou menos, sabe? Então, a gente ficava mais no meio e a gente estava naquele modelo de lançar em loja. E, para mim, era ou a gente ia ter que reinventar toda a empresa ou vender naquele momento, sabe? Então, a gente acabou vendendo, foi um bom negócio para nós. Eu fiquei feliz. E todo mundo, 5 sócios, todos foram por caminhos diferentes, né? Trabalhando em coisas diferentes a partir daquele momento. Bom, pelo menos a gente trabalhou... Bom, primeiro a gente vendeu para a Ubisoft, todo mundo entrou na Ubisoft, mas depois, 2 anos depois, a Ubisoft fechou e todo mundo foi em direções diferentes. Então, foi um curto momento
realmente Ubisoft, 2 anos, mas foi impactante. Eu me lembro, nessa época, eles abriram chamada para receber currículos e receberam 6.000 currículos de pessoas, porque eles fizeram meio como press release, tipo, Ubisoft está abrindo no Brasil, manda currículo, 6.000 currículos. Assim, RH. e mesmo assim, com 6.000 currículos, eles não conseguiram montar todo o talento que eles queriam, porque, de novo, estamos falando de 2008, 2009, que ainda não tinha tanta empresa, tanta experiência que nem no exterior. Não é que nem hoje, que o Brasil tá igual com o resto do mundo, assim, em termos de produção hoje em dia. Mas nessa época ainda estava atrás, porque por falta de massa crítica. Agora, uma coisa que eu queria falar, assim, eu estava falando do polo, tipo, Paraná tinha investimento do governo, aqui realmente tinha South Logic, principalmente. E eu acho que o legado de tudo isso, né, o South Logic, principalmente via as universidades, que espalhou mais, certo? Porque South Logic tinha umas empresas que surgiram, tinha a Rockhead, obviamente, Napalm, tinha umas empresas, mas várias pessoas foram para o lado acadêmico, né, e começaram a dar aula. Até assim, na época, o Ubisoft tem uma coisa bem importante, que era pós da PUC. Que, assim, chegou para mim, eu era o diretor de estúdio aqui, eles, vocês têm que fazer alguma coisa com o lado acadêmico da PUC. Eu falei, tá, vamos abrir um curso. Foi o meu primeiro pensamento. Mas demora muito para abrir um curso, tá? Mas a gente não pode abrir algo mais rápido? Tipo, pós-graduação. Não, pós-graduação pode abrir muito rápido. E eu falei, tudo bem, só que eu não quero abrir só com o curso de informática. Eu quero juntar, que nem no exterior, que tinha nessa época. Mas aqui, muitas vezes, os cursos estavam abrindo mais do lado de informática e programação. Eu falei, não, tem que ter design e tem que ter informática. Então, chamaram 2 pessoas para uma reunião comigo, depois desses iniciais, que era o Pazzi aqui e o Marcelo Cohen do Facim. Então, o Pazzi da Famecos, Marcelo Cohen do Facim. E montamos esse plano para fazer pós aqui. Agora, já tinha, eu estou adiantando um pouco aqui, porque já tinha. Unicinos abriu, foi o primeiro curso de graduação de jogos digitais. Depois foi Vale. Depois a gente abriu esse pós. Esse pós, assim, que, de novo, juntou design e informática e programação. Recebemos alunos das 5 regiões do Brasil. E acho que durante uns 2, 3 anos. Porque tinha essa coisa que era Ubisoft com a PUC, que era muito forte. Então, a galera veio de tudo que é lugar. É muito engraçado, teve seleção. Teve seleção. Então, assim, a gente encheu essa pós e era o quê? Facinha, a informática aqui dando aula, a Famecos dando aula e os nossos profissionais dando aula, né? Que tinha o Christian, tinha a Andrea, eu dando aula nesse curso no começo. E, assim, surgiram tantas empresas, surgiram Thorin, né? Que depois o Hammer Fist, né? O Hermit Crab, um monte de empresas surgiram desse curso. Da Unicinos tinha um monte, da Fevale tinha Epopeia, tinha Otus, tinha várias. Da Unihitter tinha Wondernaut, vários outros. Então, eu acho que o ecossistema que temos hoje nasceu muito, muito nessa questão de South Logic e Ubisoft, e meio explodindo uma hora e forçando todo mundo a fazer coisas diferentes e recebendo muitos professores legais nos cursos por isso. O Unicinos tinha o Maurício Gellen, a Fevale tinha o Gerson Klein, tinha o Thiago Raguzzi, a Unihitter, depois tinha eu, tinha outras pessoas, né? A gente foi para todos esses lugares. E aqui na PUC tinha primeiro a South Logic, depois a Kiris entrou, quando o Ubisoft fechou, a Kiris entrou na sala que a gente tinha no Tecnopuc e entrou no curso de jogos, basicamente, no lugar da South Logic e continuou, e a Kiris começou a treinar as pessoas dessa forma. Então, era realmente eu acho que o principal crescimento, ao meu ver, realmente foi de semente da indústria, realmente. Começou com South Logic, começou com Espaço. O Augusto também, que dava aula na Unicinos, na Unihitter, né, do Espaço. Ele
ele foi outro, né, que realmente, então, essas sementes que depois cresceram muito por causa dos cursos, né? Os cursos, muitas das empresas gaúchas saíram dos cursos de jogos, né? Então, eu acho que isso foi a maior sinergia, vamos dizer, dessa década após 2004, né, com o Unicinos e mais adiante com o Fevale e todos os outros que começaram a realmente espalhar. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tivemos a Ubisoft, aí cada um depois foi pro seu lado. E o teu lado? O que veio no pós isso para ti? Tem mais 3 horas para conversar? Não, assim, então, quando pós Ubisoft, mesmo na Ubisoft, eu já fiz o mestrado aqui na Famecos. Estava em sua banca? Para dar aula. Eu tava dando aula na Fevale já, eu dei aula na Unirito depois. Eu dei aula por uns 10 anos e, em paralelo, na verdade, eu estava trabalhando com carreira de escritor e roteirista. Criei a Bandeira do Elefante da Arara, né, que é bem conhecida. Sistemas de RPG do Brasil, se para pensar. Sim, que realmente teve essa influência de literatura, de RPG e trabalhei com audiovisual também. E lá em 2018... eu fiz um projeto com um aluno meu na época, o Pablo Abraham, que a gente estava fazendo um jogo Catarse que não deu certo, e no final a gente dividiu em 2 empresas a equipe, que virou o Wondernaut do lado dele e do meu lado o Time Galleon, que eu fiz junto com o Thiago Resch. E a gente começou a publicar visual novels, que era um incentivo à leitura através dos games, basicamente. E eventualmente comecei a trabalhar também na Quiris, né? Passei 3 anos na Quiris, eu fui o diretor-geral do Wonderbox, né? Aquele projeto. E depois da Quiris, eu estou fazendo do mais resumido possível, porque acho que não é o assunto principal aqui hoje, mas só para dar uma ideia. O Time Galleon ainda existe, mas está sendo dirigido por outras pessoas, mas continua publicando projetos, e hoje eu estou trabalhando com esses projetos de games e educação. Trabalhei um tempo numa empresa, ou dirigi um estúdio lá nos Estados Unidos, que era de Synthesis Empresa, uma escola que nasceu na SpaceX, e era uma maneira diferente de ensinar e utilizando muitos games. E hoje não estou mais naquela empresa, estou trabalhando em outra empresa, outro startup, com o pessoal dos Estados Unidos, e a gente está criando algo bem diferente, bem... tomara, inovador, que vai mudar umas coisas também de educação. E é isso, né? Esse é o próximo passo do Christopher, de trabalhar com essa questão de educação e com games, com certeza. Uma segunda temporada a gente vai ter que fazer uma... Exatamente. Mas agora você volta ao papel de... A gente está falando como é que é louco, empreendedor e visionário. Mesmo quando tu chegas no papel do visionário, tu gosta de voltar para essa parte de vamos começar, vamos... Isso te anima, essa coisa do tipo, vamos começar? Vamos... Eu tô na parte de louco pela terceira vez, quero dizer, né? Exatamente. Porque eu realmente eu saí da Intel naquela época, depois acabou o Ubisoft, e em vez de continuar investindo nos games, eu troquei totalmente de carreira, comecei uma coisa do zero que ficou muito relevante, né? A própria bandeira do Elefante da Arara, o RPG, é muito utilizado nas escolas. Eu criei aquele RPG pensando em uso nas escolas. E tem centenas de escolas ao redor do Brasil utilizando aquilo. Já foi publicado em inglês, espanhol também. Ganhou prêmios no exterior, tudo. O livro, eu lembro de ver o livro base e é lindíssimo, assim. É super, super bonito. E estava fazendo todas as coisas como escritor, e eu voltei para os games. E assim, na Quiris era mais assim, era uma transição, foi legal, porque foi um projeto maravilhoso, equipe incrível. A Quiris é uma empresa sensacional. Eu fiquei muito feliz de conhecer eles e trabalhar lá pessoalmente. Eu vejo muito a Quiris como... continuação, vamos dizer, da South Lodge, que era a South Lodge que realmente estava levantando a bandeira do Rio Grande do Sul durante muitos anos no mercado internacional. Depois veio a Quiris, né? E agora é Epic Games Brasil, né? Então agora outra empresa realmente vai ter que
virar aquela mega empresa gaúcha de realmente para a próxima década. Eu não sei qual vai ser, mas a Aquiles realmente foi... Porque a explosão, vamos dizer, da Ubisoft deixou um vão. Qual é a empresa que vai realmente sediar o negócio, que vai chamar muitas pessoas? Quando eu saí da Aquiles, tinha 200 pessoas. Assim, muito. Gente, muito maior que o Salt Logic. E, assim, outra época, outra distribuição, outro mundo, um impacto enorme durante aquele tempo. E agora é Epic, né? Agora passou para outra época. Vai ser interessante para ver. Vai ser. Deixa eu explorar a tua visão de longo prazo. Você falou agora de Epic, você voltou para Quiris, você voltou para Softlogic. A gente tinha um mundo lá atrás que ele era um mundo de fazer jogos em caixa, vender, colocar em disquete, vender. A gente passa a ter um mundo cada vez mais plataformizado, de estar dentro de um Roblox, tá dentro de Fortnite, que seja. Quando você olha para, não digo as empresas, mas quando você olha para o material humano daqui hoje, você vê a condição desse material humano também conseguir ter, diz assim, tá, mesmo que mudou esse tabuleiro, que é um tabuleiro muito mais plataformizado, você vê o pessoal daqui em condições de jogar esse jogo novo, tendo que fazer para uma engine que é, como é que é, o FN, que tem que pensar outras coisas. Como é que você vê esse cenário, como é que você vê o cenário daqui hoje pensando nesse novo desenho? Então, estamos num momento um pouco difícil, eu acho. Esse é outro podcast inteiramente, né? Mas o que aconteceu nos últimos anos, até na própria Time Galleon, quando eu fiz o plano de negócios lá em 2019, eu acho que o Steam tinha 20 anos e 40 mil jogos. E eu fiz um plano de negócios baseado nas vendas de 2019 e tal. E de 2019 para 2022, por aí, 3 anos que a gente começou a lançar os jogos, dobrou o número de jogos. Foi de 40 mil para 80 mil. Então, o que levou 20 anos para lançar... Em 3, tu... Lançou em 3. Que era muito além das minhas expectativas. Então, os números que eu usei em 2019 meio caíram pela metade em 2022. E o plano de negócios era pior do que eu imaginava, porque por causa desse crescimento exponencial que não parou. Agora estamos em 2025. Eu não sei quantos jogos tem, mas deve ser isso. 160 mil, eu não sei quanto é que é agora, mas são muitos. E as pessoas têm muito lealdade para, assim, continuar jogando Fortnite, continuar jogando League of Legends, Roblox, o que as pessoas jogam. Não tem problema, mas fica mais difícil vender jogos novos, né? Cada vez mais difícil, porque as pessoas ficam presos em um jogo muito tempo e depois tem, por exemplo, o Fortnite coloca o modo criador e a pessoa faz o próprio jogo dentro de Fortnite. E ganha com isso. E ganha com isso, então o ecossistema só fica crescendo. Se retroalimentando. E, assim, abrir uma empresa hoje, lançar um jogo indie, tá complicado nesse momento. Eu acho que a era de ouro meio passou. A mesma coisa aconteceu com livros, né? Eu trabalhei com literatura durante um bom tempo. A era de ouro dos livros para o autor independente era muito curto. Era lá pelo tipo 2004, 2005, 2007, 2008, lançou o iPhone. Venda de livro caiu 90% em 10 anos. Mas estava no patamar máximo, né? Então, as pessoas, era uma beleza, todo mundo ganhando dinheiro por um tempo e chupa. E, olha, eu conheço muitos autores de porte internacionais, não só brasileiros, mas internacionais, que ganhavam muita grana naquela época. Hoje estão trabalhando de barista, não sei, fazendo outras coisas, sabe? Não ganham mais como autores, escritores. E eu tenho um pouco de medo disso para o mundo indie nesse momento, porque é muito difícil ganhar dinheiro com isso. Eu pessoalmente acredito que vai virar uma coisa mais hobby fazer jogos, que nem literatura. Literatura, hoje em dia, tu não tem mega autor. Quem é o mega autor que começou a escrever nos últimos 5 anos, assim, que tu vai citar, assim, que virou mega autor nos últimos 5 anos?
pode pensar em muitos de 20 anos atrás, né? Assim, J.K. Rowling. Quem é o J.K. Rowling, ou Stephen King, Colin Hoover. ou o George Martin, acho que foi um dos últimos, né? Quem é o George Martin agora que surgiu nos últimos 5 anos, ou 10 anos, inclusive? O Martin já tem mais de 10 anos que surgiu como uma venda forte. Antes de virar série. Então, eu acho um pouco complicado nesse momento. E a inteligência artificial só piora esse cenário pelo fato que pode produzir um jogo muito mais rapidamente. Então, é melhor. Por um lado, tem ferramentas poderosas para acelerar o trabalho, mas isso acelera para todo mundo. Então, vai ter muito mais jogo e vai ter muito mais lixo também, porque fica mais fácil. Cada vez que fica mais fácil fazer, tem mais lixo no sistema. O que aconteceu com o livro também, livro digital. E hoje em dia, tu olha a Amazon, tem muito livro escrito por inteligência artificial, que é lixo puro. E como é que tu descobre o que não é lixo dentro daquele montante de lixo? É muito difícil. O Steam está ficando a mesma coisa. Como é que eu encontro um jogo bom? Então, isso diminui as possibilidades. Claro, tu faz um jogo excelente e alguém descobre aquele jogo e ajuda a expor aquele jogo para o público, ou tu paga muito dinheiro de marketing para o público descobrir, mas de alguma forma as pessoas têm que descobrir aquele jogo. Elas têm que dar um jeito de chegar nele. Então, eu acho que a minha visão que está um pouco complicado. E eu acho que a gente já passou o auge do dinheiro fácil. E da entrada que as pessoas sérias vão fazer um jogo indie, é fácil ganhar dinheiro porque tinha pouca opção. Isso, para mim, foi lá, não sei, 2015 a 2020, vamos dizer. 2020 tinha muita venda com a pandemia, mas desde lá a coisa está em declínio. Tu pode olhar... não é, tipo, o tamanho da indústria até pode estar crescendo, mas o que tu tem que olhar é quantos jogos estão entre os 5% mais vendidos. Tá? Esse é o número. Se tu olhar esse número, são esses jogos que realmente ganham algum dinheiro, esse número está baixando muito. A divisão do bolo. Isso, é a divisão do bolo. É a divisão do bolo e quantos projetos realmente faturam um dinheiro bom. São pouquíssimos. Né? Time Guardian, a gente, é uma empresa que não dá dinheiro, sinceramente. Assim, eu tento empatar. Eu gosto do que faz, eu gosto do que produz. Para mim é legal, mas acaba, para mim, sendo hobby. Até uma empresa que era para ganhar um lucro, acaba sendo um hobby forçado. Então, isso não é legal, né? A South Logic, a gente ganhou dinheiro, a gente ganhou muito dinheiro, a gente vendeu a empresa e... Como eu falei, a época depois eu achei mais fácil ainda realmente ganhar dinheiro, mas começou a ficar mais difícil nos últimos anos. Cara, eu acho que a gente precisa encaminhar, porque o papo tá maravilhoso, tá lindo. Eu gostaria de ficar aqui mais umas... Não, assim, ó, eu tô só 2 processando, horas, entende? E eu acho que o Christopher aqui ele sintetiza muito bem o objetivo desse podcast. A gente tem o objetivo de contar a história do mercado e, cara, que a gente tá presenciando aqui é maravilhoso, é lindo de ver, de conhecer a história, de poder passar isso para as pessoas que não conhecem e eu acho que tem uma fatia muito grande de pessoas interessadas em jogos no estado que não fazem a menor ideia da história que vocês precisaram ralar muito, muito para que agora fenômenos que estão acontecendo, como a própria Epic Brasil, Mullet, enfim, jogos empresas e jogos que estão fazendo um buzz muito grande também. Então, eu chego a estar emocionado com esse nosso papo. Assim, porque... E a gente tem orgulho, né? Eram os nossos filhos, né, dos cursos, porque o Wondernot, né, agora Sim. com o Iron Hive, que era o Pablo, que era aluno meu, que até trabalhamos juntos. O Hammer Fist, né, Mullet, era do
Martinello. Do Sandro, que ele era meu orientado aqui na PUC, né? Tanto ele quanto o Vitor, né? Que era o sócio dele de Thorium, que era um projeto sempre que chamado deu de Babel. muito. Então, assim, é muito legal a gente ver esses projetos, né? Ivan, que era aluno meu, um dos primeiros, né? Que agora tem Epopeia, tem todo o sucesso lá. É muito legal ver essa galera fazendo sucesso, né? Eu torço muito, eu fico feliz que nem foram conquistas minhas, né? Eu fico tão feliz quanto, porque é muito legal ver isso surgindo e essa galera continuando, tendo sucesso, tendo esses sucessos internacionais, inclusive. É muito legal, eu adoro isso. É a melhor parte para mim, sabe? Eu quero... Como eu falei, o próprio Time Galleon, eu gosto do que a gente produz, né? Eu dou uma chance de um autor de livros que talvez vende, sei lá, 500 livros, mas é um autor maravilhoso, que merece vender 500 mil de livros, e se fosse 20 anos atrás, provavelmente ia vender 500 mil de livros. Hoje vende 500. Mas pelo menos com o digital, eu consigo vender 20 mil no digital de um livro desse autor, em vez daquele 500, sabe? Então, isso, para mim, dá um orgulho de eu poder ajudar de alguma forma isso acontecer. Então, assim, é sempre muito legal ver isso. Missão cumprida. Rolando. Missão cumprida, com certeza. E o que a gente vai trazer para frente? O que vem pela frente? Não, tem duas coisas. Tem o que vem pela frente da nossa parte, que a gente vai conseguir nessa estrada agora. Tem as outras peças para colocar nesse quebra-cabeça. Mas eu ia perguntar assim, aproveitar o Lucas e perguntar para o Christopher assim, o que a Time Galleon vem pela frente? O que você olha para a Time Galleon hoje e diz assim, isso aqui eu vou fazer diferente porque lá atrás eu fiz diferente. O que tem no radar da Time Galleon pela frente? Time Galleon, eu não sei quanto mais vou investir na Time Galleon, sabe? A gente tem mais um projeto que vai ser, com certeza, o nosso mega projeto, Nowhere Manor, com o Monara Miss, que é um projeto lindo. E realmente, todos os sinais dizem que vai ser a nossa melhor venda e vai ajudar a pagar todas as contas e tudo. Mas eu estou muito focado nessa questão de games e educação hoje. Eu acho que, como eu falei, eu quero pagar para frente sempre. Eu gastei todos aqueles anos como professor e tomara que desse alguma coisa para esses alunos eu utilizar. Eu sei porque vários falaram para mim depois, mas eu acho que realmente temos muito a enfrentar no futuro e essa coisa de games e educação, para mim, educar a próxima geração, Gen Alpha, na verdade, o produto realmente vai ser voltado para o muito jovem, de criar um pensamento um pouco melhor, ou deixar a pessoa pensar melhor, fazer melhores decisões, avaliar as coisas de forma melhor. É tudo feito nisso, não é para ensinar matemática, é para ensinar a pensar. E eu acho que está faltando muito disso, está faltando ensinar pensamento crítico. Quantas disciplinas de pensamento crítico tem na universidade aqui? Tem. Então, não é só no colégio que não tem, nem na universidade tem essa questão. E é uma coisa que eu penso em investir o restante da minha carreira nisso e realmente deixar outro legado, vamos dizer, mais com esse público jovem e trazer a minha aprendizagem para utilizar dessa forma. Então, esse é o meu futuro, eu vejo. Muito mais que a Time Galleon. Acho que a Time Galleon está faz uns 5 anos já, e acho que ano que vem talvez não tenha mais projetos na Time Galleon. Né? Acho que esses períodos passam, né? Salt Logic, Ubisoft passou, a bandeira já está encaminhado para outras pessoas. Então, eu te pedi duas coisas, duas indicações. Tá. Uma indicação de o que quem que acompanhou o programa tem que jogar da Time Galleon, Tá. e o que a pessoa tem que voltar no tempo e ir atrás da época da Salt Logic, que vale dar uma olhada, sei lá, procurar um vídeo de YouTube, ver como é que era o gameplay. O que eu acho que da Salt Logic é legal procurar no YouTube Aquarius. E vai aparecer aquele filme Sandy Jr., eu acho, mas também, em algum momento, vai aparecer o jogo da Salt Logic.
E é bem legal para ver, porque nunca foi lançado, mas existe um vídeo de gameplay de uns 5 minutos. Então, quem realmente escutou aqui... Pensou, aquele vídeo de gameplay? Como é que aquele jogo vai ver... Naquela época. Como é que é? É bem legal. Eu recomendo. Porque os jogos não vai conseguir. É impossível baixar um desses jogos e fazer rodar hoje em 2025. E da Time Galleon, Nowhere Manor. Não, aqui Nowhere Manor não lançou. Então eu peço para as pessoas olhar, por exemplo, Alexandria 4, que é um jogo que não vendeu, mas é um jogo muito bom. Tem uma narrativa muito boa. É um jogo space opera por João Beraldo, que é um dos grandes autores de ficção científica nacionais. É um jogo incrível que ninguém jogou. Então, merece ser jogado, tá? Eu assim, imploro. Vai lá ver esse jogo, joga, vocês não vão se arrepender. Mas é um jogo que, por algum motivo, não pegou o público, o Steam não mostrou, não surgiu. Os nossos outros jogos já têm bem mais jogadores, né? Como eu falei, os outros jogos têm 20 mil, vamos dizer, jogadores. O Alexandria 4, acho que não tem nem 100, para ter uma ideia. Então, é aquela coisa que eu estava falando, que é difícil hoje em dia, né? Às vezes é muito difícil. Tem um jogo que tem tudo para dar certo e é um fracasso total. Assim, às vezes o radar diz vai dar pé e não. Então, isso realmente vale a pena ser visto, jogado, esse jogo, com certeza. Lucas, a gente tem que fechar, porque senão a gente ia ficar... Cara, eu queria. Eu queria. Pena que não dá. Mas a gente vai ter outras oportunidades para trocar também um papo aí e numas outras histórias, outros causos. Christopher, brigadão. Um recado final que tu quer deixar? Não, assim, olha, eu acho que... Qual é o público desse podcast mesmo? Qualquer um ou tem um público mais pessoas específico? interessadas na história do Rio Grande dos jogos do Rio Grande do Sul. Jogos no Rio Grande do Sul. É uma baita história. Eu acho que a pessoa tem que assistir esses e vai jogando jogos, né? Tem muito jogo legal no caminho, né? A gente está falando da Kiris, tem muita coisa boa, tem esses novos, né? Assim, eu acho que é isso. Vai experimentando e vendo como essa história é rica, como tem uma produção muito boa, muito relevante, não apenas nacionalmente, mas internacionalmente. É legal. E eu agradeço o convite hoje. Cara, a gente precisa agradecer muito, porque que papo maravilhoso, cara. Que papo maravilhoso. Não se esqueçam de curtir tudo. Sai curtindo. Deixa endereço timegalleon.com. Procurar por Time Galleon no Steam. Quais mais endereços? Abandeira.org, para quem quer ver as coisas da bandeira. Que é o Senhor Universo. E Time Galleon no Steam. Ou temos no Xbox também, em breve no Switch. Dá para encontrar jogos. Em breve no Switch. Sim, em breve. Mas Xbox já tem. O Alex 4 já tem Xbox e Steam. Então, olha aí, já pode ir lá. Alexandria 4. Me fugiu agora o nosso próximo encontro. O próximo é Soft Logic. O próximo é Soft Logic. Nessa época é Soft Logic de novo. Não. Então, nos acompanhem também, sigam as nossas arrobas, ADJogos, Cluster Games, Game RS, Fapergs, Famecos.puc, RS, Estúdio ProHub. Sigam, compartilhem, aquelas coisas boas, assim, tipo, toca no sininho. Ativa o sininho para saber quando tem um episódio novo. Tudo que é plataforma, porque essa história, ela tem ainda muitos capítulos, tem muita coisa muito legal que a gente vai escutar ainda. Eu sei que hoje foi uma história linda e maravilhosa, mas acompanhe, porque tem muito mais coisa ainda para vir. E muito obrigado. Obrigadão. Podcast Game RS. Realização ADJogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.